Uma boa noite aos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que estão nos assistindo pelo YouTube. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nesta noite, a convite daquele centro, nós vamos refletir um pouco sobre dor, consequências e causas, principalmente a dor, evolução. É importante a gente registrar aqui que há na literatura espírita obras excelentes sobre o tema, mas gostaríamos de destacar a grande obra de Leon Denis, intitulada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mais especificamente o capítulo sobre a dor. Ao ler esta obra, compreendendo o ser e seu problema com a dor, nós ficamos consolados, esclarecidos, e é muito importante que a gente possa ter acesso a essa leitura desse excelente escritor contemporâneo de Kardec. Nós, ao refletirmos o problema da dor, a gente precisa pensar que o homem, o ser humano, sempre buscou as causas para suas dores. Afinal, por que eu sofro? Por que me acontece isso? Por que o sofrimento? Por que a dor? Qual é a causa de isso ou daquilo que nos acontece, que nos causa sofrimento? Alguns vão pelo caminho de expiação, dos pecados, entendidos como o equívoco, que é mais apropriado, porque o sentido pecador é um sentido que não diz respeito à questão, não se coaduna com a questão da educação, da evolução. Outros pensam que é provação, que é o exercício da fé, então para que eu possa desenvolver a fé, melhorar a minha confiança em Deus, em mim mesmo, eu preciso da dor. Há outros também que entendem que é consequência dos desvios da humanidade, de nós, os seres humanos, ligados aqui ao planeta Terra. E também há quem entenda que a dor é um aguilhão necessário ao progresso tecnológico e moral do homem. Todas essas vertentes, elas têm explicação, ou melhor, elas são próprias do entendimento ou dessa busca que nós todos fazemos para compreender as causas da dor. A justificativa também é falta de entendimento, porque a gente fica buscando tanto essa questão de entender a dor, justamente por nós, seres humanos, não nos entendermos como parte da natureza. E essa falta de compreensão de que nós estamos inseridos em tudo, em a natureza, como parte dela, nos prejudica a compreensão da dor. Porque se eu estou fora da natureza, então eu me sinto isento de passar pelo buril. A gente sempre gosta de falar do exemplo da semente, Quando você planta uma semente, ela precisa morrer, isto é, ela vai para o solo, ela precisa sugar água, precisa sugar nutrientes, para poder depois ela se transformar em uma árvore que pode ser frutífera ou de embelezamento, de sombra, de utilidade que a árvore tem. Os nossos animais, que passam, os animais que a gente chama de irracional, que muitas vezes a gente se comporta pior que eles também passam pelo seu processo de dor, de evolução. Então,
Para que você possa lapidar um diamante, você tem que usar o buril, né? Mas nós, seres humanos, em função do orgulho que a gente não tem esse entendimento que é parte da natureza. Então a dor faz parte desse processo de melhoramento, né? Como processo evolutivo, a dor ela está inserida em tudo que está na natureza. A nossa questão é que nós não entendemos, nós achamos que estamos acima de tudo. Na antiguidade, a dor era vista, a gente pode trazer alguns elementos aqui para a gente conversar. Por exemplo, Platão dizia que a dor ocorre quando a proporção ou a harmonia dos elementos que compõem o ser vivo é ameaçada ou comprometida. Quer dizer, quando você perde a harmonia, né, com o ser vivo, quando isso está ameaçado ou comprometido, vem a dor. No judaísmo, ele diz que a dor é consequência do pecado original. Na Idade Média, aplicava a dor como um instrumento de tortura, de justiça, de repressão. Então, nós tivemos um período negro da humanidade, né? Um dos períodos mais negros da humanidade, justamente a Idade Média, porque a dor era usada como se fosse justiça e repressão. Então, a gente teve aquelas atrocidades que a gente lembra ao estudarmos história. Viu a dor também como um castigo. No século XXI, Alexandre e William Pahlavi diziam a dor é como um mal menor para nos livrarmos de um mal maior. Mas assim, o que é a dor então? O que é a dor? Vamos começar a compreender o que é a dor. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então a gente já começa a trazer a dor não como vamos dizer, não que a gente aceite e tenha que sofrer, mas a gente tem que entender a dor. Então a dor é uma lei, ele faz parte dessa lei do equilíbrio e educação. Então quando nós, seres humanos, somos visitados pela dor, nós somos forçados a educar o que pensamos, o que queremos e, por via de consequência, a gente vai para a lei do equilíbrio, a gente se equilibra. Então, todas as vezes que a gente sai daquilo que seria o nosso caminho natural, a gente então tem a dor como esse fator de equilíbrio e de educação, né? Essa privação que nos causa dor faz parte dessa necessidade de nós nos educarmos, que esse é o objetivo mesmo de nós estarmos aqui na Terra, a educação do ser. E quem é esse ser? Somos nós, espíritos. Leon Denis, na obra já citada no início, tem uma parte justamente do capítulo da dor, que ele diz assim: suprimir a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Então, Leon Denis, além de muito esclarecedor, era um poeta. E quando ele traz essa frase lá, esse trecho, esse parágrafo, que fala que o que mais dignifica o homem e o que é mais digno de admiração em nós, seres humanos, é a capacidade de suportar a dor. Quando nós conversamos, às vezes, com alguém que está em sofrimento, vivendo os diversos ciclos que a gente tem de sofrimento durante a nossa existência terrena, nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, a gente sempre faz com que a pessoa que a gente está ouvindo, conversando, reflita de quantas vezes ela já passou ao longo da sua existência, por mais jovem que possa parecer, e ela foi capaz de superar, de suportar os momentos difíceis e seguir
para frente. Quando a gente pensa nisso, aí a gente vai entender Leon Denis quando ele diz que essa capacidade que nós temos de suportar a dor e de superá-la nas nossas vidas é o que há de mais digno no homem, digno de admiração no ser humano. O Espiritismo, ele entende a dor como instrumento de justiça e de bondade, porque às vezes equivocadamente mesmo o espírita acredita que a dor é uma punição e às vezes usa o termo justiça para dizer, em outras palavras, que Deus está se vingando de nós, daquilo que a gente fez de errado. Quando a gente vai para a lei moral, lei de justiça, amor e caridade, nós vamos entender que Deus é justiça e bondade. Então a dor ela é um instrumento da nossa vida das duas coisas. Justiça por quê? Porque eu tenho que passar pelo aprendizado para que eu possa entender as consequências dos meus equívocos e das minhas falhas. Mas muitas vezes a dor, principalmente a privação de liberdade, seja por doença física ou por outras razões, ela também é uma bondade divina nas nossas vidas, a fim de que a gente possa, naquele momento, parar, refletir, refazer o caminho e evitar que a gente siga fazendo novos equívocos, né? Então, Leon Denis também diz que é um meio que usa o poder infinito de nos chamar a si. Olha só, poder infinito é Deus, né? Então, ele usa a dor como um meio de nos chamar a si. Olha, vem aqui, para, reflete sobre tuas ações, naquilo que você precisa fazer de correção de rumo e segue adiante. Nós temos também um tipo de dor chamado dor expiação, que atua de dentro para fora, que é a regeneração. É de dentro para fora. Eu coloco, através dessa dor, aquilo que não me serve mais. E deixo fluir aquilo que eu tenho de potencial, de beleza, de bondade, de digno dentro de mim. E essa é a dor expiação. A dor pode ser também dor auxílio. Por quê? Porque ela evita, como a gente já falou agora, como instrumento de bondade divina, evita novas quedas ou quedas na criminalidade, né? Nós já falamos da dor evolução, que é semente na cova. O animal, né, irracional também passa por esse tipo de dor, porque como ele não tem um raciocínio contínuo, ele não consegue compreender o sofrimento como causa de correção, de justiça. Então, a dor que o animal irracional passa é a chamada dor evolução, necessária para que ele possa, ao ser individualizado, né, porque o animal tem um princípio inteligente, ao ser individualizado para receber a razão, né, a razão como é entendida no ser humano, então ele já se preparou com aquela dor que os animais também passam. A dor atua de fora para dentro como um aprimoramento do ser. Então, muitas vezes, para que a gente possa olhar para dentro de si, a gente recebe a dor de fora para dentro. A dor que a gente está falando é a dor física, a dor moral, as perdas, tudo aquilo que nos causa sofrimento e dor. A dor como provas. A dor não é produto da consciência culpada. Muitas vezes são provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar seu progresso. É uma outra coisa que a gente precisa refletir sobre isso. Toda vez que a gente vê alguém em sofrimento, seja o espírito ou não, nós entendemos a justiça divina somente como justiça e não como bondade. Não compreendemos que a dor pode ser caminho evolutivo por escolha do espírito. Então, nós sabemos, né, pela literatura espírita, pela informação que recebemos através das obras da codificação e as obras subsidiárias que a gente tem, de que ao preparar
o planejamento reencarnatório, com a ajuda dos bons espíritos, todos nós escolhemos algumas provas para passar, sem que elas tenham relação com os nossos equívocos do passado. Não que a maioria de nós que está aqui na Terra ainda tem muito para reparar, mas como há misericórdia e bondade divina, essa reparação ela vai sendo feita aos poucos, mas também como consciência de um espírito um pouco mais esclarecido, de que eu preciso melhorar tal e tal aspecto do meu ser, de como é que eu sou. Então eu vou passar por esta prova para que eu desenvolva essas virtudes. Então, ao vermos uma pessoa sofrendo, não vamos apressadamente dizer que ela está sofrendo porque ela está passando por uma expiação compulsória, porque ali está um espírito altamente culpado, porque ela merece esse sofrimento, porque não é assim em todos os casos. Nós escolhemos as provas que queremos passar e por isso que há muita gente sofrendo sem lamúria, sem revolta, porque esse espírito que já atingiu algum nível evolutivo melhor do que outros, ele entende essa necessidade, ele compreende isso e, como diz, as aceita sem murmurar. Então você vê pessoas passando por um sofrimento enorme na vida. Eu mesmo ontem fui visitar uma amiga de mais de 80 anos, com obesidade, que quebrou o braço e está numa cama, porque não pode fazer uma cirurgia em função da osteoporose, porque não tem condições, de estar num lugar melhor, mas assim, você ao ver aquele espírito ali, a nobreza daquela mulher, passando por aquela dificuldade, sem uma lamúria, sem uma revolta contra Deus, você entende a dor como prova, para depurar o ser humano. Você consegue entender isso. Quando nós falamos na dor auxílio, a gente diz assim, que por muito tempo ainda a humanidade terrestre, ignorante das leis superiores, inconsciente do futuro e do dever, precisará da dor para estimulá-la na sua vida, para transformar o que nela predomina, os instintos primitivos e grosseiros, em sentimentos puros e generosos. Por muito tempo terá o homem que passar pela iniciação amarga para chegar ao conhecimento de si mesmo e do alvo a que se deve mirar. Essa é a dor auxílio, que vem em benefício de nós mesmos, como já falamos no início, para a gente parar, refletir, rever. Então, por muito tempo, nós ainda vamos precisar da dor, embora essa falta de compreensão dessa necessidade, daquilo que a dor pode nos causar, pode nos orientar, nos ajudar, a gente vai para a revolta, pelo desespero, vai para o desalento, porque não entende a dor auxílio. Então, é preciso que a gente possa, devagar e refletindo sobre essa questão da dor na nossa vida. Quando eu preciso melhorar, paciência. Então, muitas vezes eu venho num lugar onde eu tenho que lidar com pessoas difíceis. Mas é porque Deus se esqueceu de mim? É porque Deus me abandonou? É porque então eu sou um ser humano dos piores, que sou obrigada a conviver com pessoas difíceis? Não, não é. É porque eu sou um espírito que necessita desenvolver paciência, tolerância, compreensão. Essa necessidade, que nós chamamos de dor auxílio, é o que tem mais importante na nossa vida em relação à questão da dor. Então, todo o planejamento reencarnatório do ser humano
nós que somos espírito imperfeito. Você pode dizer assim, então a gente vai levar muito tempo ainda convivendo com a dor? Sim, nós vamos levar algum tempo, sim, convivendo com a dor, porque ela é lei de equilíbrio, ela é lei de educação. Então nós vamos levar. À medida em que nós vamos trabalhando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, nós vamos deixar de sofrer. O apego, por exemplo, um dos sofrimentos nossos é o apego. O apego às pessoas, o apego aos bens materiais. Então você fica tão apegado aos pontos de vista, isso gera muito sofrimento, porque quando eu penso de uma forma e não aceito que a minha forma pode estar errada, pode estar equivocada, e não aceito a opinião dos outros, eu fico apegada ao meu ponto de vista e isso gera sofrimento. Por quê? Porque gera problemas de relacionamento, gera problemas, às vezes, de você ser considerado uma pessoa difícil, e aí você afasta as pessoas de você mesmo. Então o apego, ele faz muito mal, ele causa muita dor. À medida em que eu trabalho o meu apego, isto é, eu vou me desapegando disso ou daquilo que me faz mal, então eu sofro menos. Então esse entendimento de que a dor é esse equilíbrio, essa educação, nos possibilita viver uma vida aqui na Terra dentro daquilo que é a felicidade possível, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Do ponto de vista material, aí entra a questão do apego, a posse do necessário. Então, se eu tenho o necessário para viver, quando muitos não têm, mas eu não estou satisfeita com o necessário, eu quero mais, e às vezes eu não posso ter, então eu sofro. Consciência tranquila. Se eu causei mal aos outros, se tem um monte de pessoas em que eu feri e que estão irradiando ódio para cima de mim, então eu não posso nem dormir, porque eu estou ligada a esse ódio. Então me falta a consciência tranquila de estar na Terra, de fazer o melhor, combater o bom combate, que a gente sempre fala. Me falta isso. E quando me falta fé, que é isso que no Livro dos Espíritos fala, o que é a felicidade possível na Terra, isto é, a ausência dessa dor que causa sofrimento, porque dor sempre vai existir. A gente está falando da dor que causa sofrimento. Quando eu compreendo isso, que é posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro, isto é, eu me contento com o necessário, eu tenho consciência tranquila, mas ainda assim acontecem coisas ruins, difíceis na minha vida. Fé no futuro. Por que fé no futuro? Porque no futuro, o dia de amanhã, né? Tem a prece que é de Meimei, que fala assim, amanhã será um outro dia. Então, assim, fé no futuro. Hoje está difícil, mas amanhã é um outro dia. Mas ele está falando de amanhã, não é o dia depois, é o amanhã também, futuro espiritual nosso. Isto é, se eu tiver essa felicidade possível, eu vou ser mais feliz quando eu partir para o plano espiritual com essa confiança. Então, eu aqui na Terra, se eu confio que o reino não é desse mundo, se existe um poder maior e que o que eu passo é necessário para o meu equilíbrio e para a minha evolução, então eu sou capaz de dar com a dor de maneira mais serena, de maneira mais equilibrada, com essa confiança. Então é importante que a gente tenha essa consciência. A fé no futuro, ela é entendida como isso, que Deus é justo e bom. Então, se eu passo por aquilo, tem uma razão de ser. Eu estou passando por alguma razão de ser, porque eu tenho fé nesse Deus, nessa bondade, nessa justiça. E como diz Leon Denis, como um instrumento infinito de nos chamar a si, de voltar para aquilo que nós somos, reconectar com a nossa essência divina. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão desde o início da nossa reflexão aqui, que é
nos entendermos como parte da natureza e, portanto, todos estamos submetidos a esse tipo de dor, dor evolução, dor auxílio, né? Então nós todos estamos submetidos a isso como uma necessidade, né? Como esse instrumento, a essa dor expiação que a gente precisa muitas vezes passar, que alguns entendem como karma, mas é uma necessidade, porque em algumas vezes, como crianças, nós não somos capazes de saber o que é melhor para nós. Então, nesse planejamento reencarnatório, algumas vezes a gente vem em processo de expiação, que é esse sofrimento capaz de nos regenerar, que é o grande objetivo nosso na Terra. Então, ela atua muitas vezes de fora para dentro, mas o objetivo dela é de dentro para fora. Refletindo isso, nós precisamos então entender que a humanidade terrestre, e olhando os diversos níveis evolutivos nossos, né, que a evolução ela é um degrau, né, então sobe ninguém passa do primeiro degrau para lá para cima, a gente precisa subir cada um, mas a gente precisa entender que na nossa humanidade aqui, cada um de nós está num degrau. Então ainda precisamos galgar muitos degraus, e por isso a dor ficará por muito tempo, enquanto nós formos ignorantes às leis superiores, né? Inconsciente do futuro e do dever, né? A gente vai precisar da dor para nos estimular, né, nesse caminho e transformar os instintos primitivos e grosseiros em sentimentos puros e generosos. Então nós vamos passar por essa iniciação amarga até chegar ao conhecimento de nós mesmos e do alvo que se deve mirar, né? E para finalizar, a gente traz aqui um pequeno trecho de Almeida Rosa, no século XIX, para a gente concluir, já que a gente falou em Leon Denis, que é um poeta, é muito bom ler a obra dele, porque é tem um cunho moral muito bonito e muito poético. E a gente termina então a nossa reflexão com Almeida Rosa, que todos nós conhecemos essa passagem. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Uma boa noite a todos. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.